noite a todos. Sou o Marcelo. Eu agradeço pela oportunidade de nós estarmos aqui mais uma vez reunidos para falarmos desse tema, agora abordando essa parte de linhas morfológicas dos desencarnados e a apresentação dos desencarnados, a forma deles e como é que eles se apresentam. Vamos ver o que é que este capítulo aborda. Vamos recapitular como é que é a conformação do espírito. E aqui vamos ver o espírito encarnado e o espírito desencarnado, né? O espírito encarnado, ele é composto por todas essas instâncias aqui. O espírito, propriamente, ele não tem uma forma, ele é uma chama, é pensamento puro, é energia pura. Então, o espírito, ele está ali representado por aquele clarão, é uma centelha, né? O corpo do espírito é o perispírito, né? Que é igual ao corpo físico, né? Ou melhor, o corpo físico é igual ao perispírito, na verdade. E célula a célula, né? A gente tem essa descrição. O duplo etérico, que é a parte de energia, o corpo vital, o ectoplasma, né? Que sustenta a vida física, e aí o corpo físico, né? Agora, essas quatro instâncias estão presentes nos encarnados, porque os desencarnados, eles só têm o espírito propriamente, a sede da inteligência, e o perispírito, o corpo espiritual, né? Não tem duplo etérico porque não tem matéria, vida física. Então, vamos ver aqui. Opa! Não está querendo ir. Talvez a bateria esteja fraca. Eu peço para você passar. Isso. Então, aqui, como dissemos, o espírito é uma chama, um clarão, uma centelha etérea, né? Não exerce ação direta sobre a matéria, por isso precisa do perispírito, tá? Porque o perispírito vai ser o intermediário para o corpo físico e para poder ter a ascendência sobre a matéria. E é no espírito que está a consciência, tá? Vamos ver o próximo. Isso. Aqui o perispírito, né? Sinônimo de corpo astral. Ele é composto por matéria fluídica do mundo onde o espírito está. Então, o perispírito é matéria, só que é uma matéria eterizada, né? E é uma matéria especial que a matéria ordinária não lhe oferece obstáculo. E o perispírito tem a forma humana, com todos os seus órgãos, com todas as suas células, né? E não tem as limitações do corpo físico, né? Aqui o perispírito é moldado pela mente e assim não tem essas limitações que a matéria possui, né? O perispírito no encarnado, né? Como é que ele é? Ele faz a intermediação entre o espírito e o corpo físico, já que o espírito não exerce ação direta sobre a matéria. Ele é o veículo do espírito que moldou o corpo físico, tá? O corpo físico é moldado a partir do perispírito. E ele vai gravando, ao longo da encarnação, as sensações, as emoções, os acontecimentos, porque passa o espírito, e assim que vai ficando registrado a cada nova encarnação. Como eu falei, não tem as limitações do corpo físico, já que a matéria ordinária, a água, o fogo, e o ar, nada disso é obstáculo para o corpo espiritual, para o perispírito, né? Então, mesmo o indivíduo que não consiga fazer certas coisas no plano físico, ele vai conseguir no plano espiritual. Só que, na verdade, moldado pela mente, o perispírito pode conservar estas limitações, né? Como o perispírito sofre a ação da mente,
a mente do indivíduo, ele se identificando de um determinado jeito, ele pode se apresentar no plano espiritual daquele jeito com o qual ele se identifica, tá? Apesar dele não precisar se apresentar daquele jeito, né? Então, se o indivíduo se identifica como uma incapacidade física, ele vai se apresentar no plano espiritual com uma incapacidade física, sendo que ele já não tem mais corpo físico, tá? O corpo mental é uma instância do perispírito, é uma área perispiritual mais sutil, né? É a sede da consciência, está alojado no coronário, no chakra coronário, e está relacionado à conformação do perispírito. Então, através desse corpo mental, do nosso campo mental, da nossa atividade mental, nós vamos moldar o nosso perispírito de acordo com aquilo que nós entendemos, como nós nos identificamos. Nós vamos moldar o nosso perispírito desta forma, tá? Sendo que o corpo mental é uma própria instância do perispírito. Então, acompanha o desencarnado depois e nos acompanha aqui enquanto encarnados também. E o desencarne, né? O desencarne é um processo. Os laços energéticos que uniam o perispírito ao corpo vão se desfazendo gradualmente, né? Uma vez iniciado o processo, é impossível voltar a reencarnar no mesmo corpo. Então, como se diz que o perispírito está ligado ao corpo físico, célula por célula, esse desligamento também vai se fazendo célula por célula, né? Então, o desencarne é todo um processo, né? Mas, uma vez começado esse processo de desligamento, o indivíduo não volta mais. Então, é diferente do desdobramento que nós temos durante o sono, onde o nosso espírito abandona, mas ainda está ligado ao corpo físico, né? É diferente de um transe em que o indivíduo se projeta de uma forma astral para um outro lugar, mas o corpo físico está aqui. Em todos esses casos, o espírito continua ligado ao corpo, tá? Aqui estamos falando do desencarne, esse processo irreversível. Então, isso é importante. O desencarne é um processo, não é um momento, não é um instante, né? É como entrar em um túnel e perder aos poucos a sintonia do rádio. Então, a gente vai se desligando do corpo, dos sinais que são mandados pelo corpo, né? Pelo nosso sistema nervoso. A gente vai se desligando desses sinais aos poucos, como quando a gente vai entrando no túnel e o sinal do rádio vai ficando embaralhado, a gente não consegue ouvir com clareza, não está mais recebendo, não sabe mais o que está sendo falado ali e de repente perde todo o sinal, né? E assim também a gente vai se desligando do nosso corpo físico. E essa perturbação, a perturbação varia muito, né? E está relacionada a vários fatores, a perturbação do desencarne, né? Um dos fatores é a idade da morte. Então, o quanto ainda existia de vitalidade, do duplo etérico, de ectoplasma, de corpo vital, aquele que sustenta a vida. No indivíduo mais jovem, isso está ainda muito desenvolvido. Então, a idade da morte é uma coisa que pode, em alguns casos, dificultar o desencarne, né? Então, quanto mais avançada a idade, menos energia vital que sustenta a vida e aí menos perturbação. O tipo da morte, né? Um acidente, geralmente é uma coisa muito traumática, instantânea, ainda gera uma perturbação maior do que uma doença crônica que vai desgastando, aos poucos vai minando a vitalidade e em alguns casos aquele indivíduo já desencarnou, mesmo ainda o coração está batendo, células ainda estão vivas, mas aquele indivíduo até já está desligado e ali só tem um reflexo de vida física, né?
Então isso é muito menos perturbador. É um desencarne mais progressivo, né? E o grau de espiritualização da pessoa, o quanto essa pessoa é apegada à matéria, o quanto essa pessoa vai se debater contra o processo de desencarne, isso vai gerar mais sofrimento, né? Mais perturbação. Mas, de uma forma ou de outra, acontece o desencarne, e aí nós vamos nos identificar como espíritos, né, livres da matéria, totalmente livres, agora já com uma liberdade maior até do que aquela que a gente tem durante o sono, ou durante um transe, ou durante uma mediunidade de dupla vista. E aí, como é que é o corpo espiritual, o perispírito, depois do desencarne? Né? Aos olhos do espírito, é como se fosse o corpo físico. O espírito enxerga um outro espírito como se estivesse enxergando, como uma pessoa enxerga uma outra pessoa. A ponto de que alguns espíritos ainda se achem encarnados, né? Não perceberam que já desencarnaram. Agora, até conta-se, né, que o Chico Xavier, às vezes estava conversando, estava falando sozinho, alguém cutucava ele e falava assim, já desencarnou, né? Então, ele enxergava ali os espíritos como pessoas mesmo, sem ver diferença, né? O que para a gente é exceção, que se conta que o Chico Xavier tinha essa propriedade, para os espíritos é uma regra, tá? Eles vão se enxergar como nós estamos nos enxergando agora. E aí, como é que são os espíritos, né? Na verdade, eles não são imateriais, eles são incorpóreos, né? Incorpóreos no sentido de corpo físico. Eles têm um corpo espiritual, mas são incorpóreos no sentido físico, de matéria física, né? Porque eles são formados pela matéria sutil do mundo onde eles se encontram, como já mencionamos anteriormente. O perispírito, esse corpo espiritual, é matéria eterizada, mas é uma matéria que pode atravessar a matéria ordinária, comum, que a gente conhece, sem nenhum problema, né? Ou que poderia fazer isto, já que, se o indivíduo ainda se identifica assim como encarnado, ele vai tentar atravessar uma parede, né? Esse espírito, ele vai tentar atravessar e não vai conseguir, possivelmente, porque a mente está dizendo para ele que ele não consegue, tá? Então, como falamos, a matéria comum, o ar, a terra, a água, o fogo não são obstáculos ao espírito. Então, se o fogo, por exemplo, não queima o perispírito, como é que o indivíduo que morre num incêndio, ele se apresenta ali como espírito com uma série de deformidades da queimadura? Isso foi moldado pelo corpo mental, plasmado no corpo espiritual, no perispírito, por causa do trauma da queimadura. Porque o fogo não queima o perispírito, tá? Então tudo depende deste corpo mental, e ele vai depender como é que nós vamos nos apresentar no mundo espiritual. O perispírito, depois do desencarne, ele arquiva todas as experiências, né? Ele fica mais acessível no mundo espiritual. Não fica tão visível assim, como tem aqui nessa ilustração, né? Mas fica um pouco mais acessível. Espíritos de uma ordem mais superior conseguem acessar essa informação, tá? Ela não está tão ostensiva assim, mas é mais fácil a gente ver, né, o que a pessoa está pensando. A gente, às vezes, aqui mesmo no mundo físico, olha para uma pessoa e fala assim, essa pessoa não está sendo sincera, porque a gente lê as entrelinhas das expressões faciais, a postura da pessoa, e tira essa conclusão. No mundo espiritual fica um pouco mais evidente. E as informações de todas as encarnações vão sendo arquivadas no perispírito, mas ficam em instâncias mais
reservadas, tá? Não aparecem. Tanto que a gente não se lembra, né? No mundo espiritual, a gente não vai se lembrar de 2, 3 encarnações atrás. Se a gente se lembrasse disso, não teria obsessor, né? Porque o obsessor vai falar assim: e ele me fez mal na última vida, mas eu fiz mal para ele há 2 vidas atrás, então está tudo certo, né? Como a gente não se lembra, a gente fica só apegado à última encarnação, né? Apesar da gente ter toda essa informação registrada em algum lugar que a gente não acessa, né? Qual que é a aparência, né? Normalmente, o espírito vai se apresentar com a forma que tinha no mundo corpóreo, né? Porque a gente se enxerga no espelho, se entende de uma certa forma, e isso vai moldando o nosso perispírito, né? Reflete, então, a última existência na Terra, até uma nova encarnação. Então, o jeito como eu me apresento hoje não tem nada a ver com a apresentação que eu tinha em outra encarnação, em outra. Então, não adianta ficar procurando quadros de pessoas famosas, achando que tem uma semelhança, achando que você foi, né, aquela pessoa numa outra vida. Eu me pareço com a minha mãe, porque a genética imperou, né, nessa nova encarnação. Na outra, eu poderia ser uma pessoa totalmente diferente. Poderia ser uma mulher chinesa, né, que não tem nada a ver. Então, é assim que eu vou aparecer, né, parecido com o que eu sou hoje. E o indivíduo, se ele desencarnou na velhice, vai levar algum tempo para ele se desfazer dos sinais da idade, né? E se ele desencarnou na juventude, também vai levar algum tempo para obter alguns traços de maturidade, né? Então, mesmo uma criança que desencarnou há pouco tempo, esse é um espírito muito velho, muito sábio, já passou por várias encarnações, mas como ele não acessa todas essas experiências facilmente, e como ele se apresenta como criança, né, ele ainda precisa de um certo tempo para até apresentar uma outra feição que não seja de uma criancinha indefesa, né? Até para poder planejar a próxima encarnação, e vai adquirindo uma certa maturidade, vai tendo uma outra feição também. E da mesma forma que o idoso, né, aquele se desencarnou numa condição que não conseguia nem falar direito e tudo, nem conseguia ficar ereto, talvez ainda fique meio curvadinho durante algum tempo, mas depois vai acomodando e vai chegando numa média, né? Pode fazer pergunta agora ou após a aula? Acho que é melhor após. Vamos ter um tempinho. Isso. Guarda aí a pergunta. Essa forma, né, pode se modificar conforme a faixa vibratória. Refletirá sempre o seu estado mental, né? Então veja aqui, nesse exemplo aqui do nosso lar. Ele tinha lesões no corpo, né, no seu corpo perispiritual. Mas essas lesões eram plasmadas pela própria mente dele. Então, através de passes, através de uma doutrinação, através de outros recursos, vai se moldando o perispírito de uma forma mais produtiva. E aí, com o aperfeiçoamento moral, aumenta o poder plástico sobre o corpo espiritual, né? À medida em que a gente, como espírito desencarnado, vai tendo mais conhecimento, vai tendo mais bom uso dessa característica da gente conseguir se moldar, né? A gente consegue ir desenvolvendo isso aos poucos, de modo que os espíritos mais elevados, eles podem operar alterações em minutos, né? Se um espírito muito esclarecido quiser vir aqui dar uma mensagem como se fosse Bezerra de Menezes, ele pode até plasmar essa feição para poder transmitir essa mensagem, já que a gente só acredita mesmo vendo, né? A gente ainda precisa de uma certa informação, precisa de comprovação, então o espírito acaba
até assumindo essa feição, né? Espíritos medianos podem levar alguns anos para começar a desenvolver esse tipo de característica, né? E espíritos inferiores moralmente, né, geralmente mantêm a forma terrena por muito tempo, né? E se eles ficam negando até o seu desencarne, ficam negando a sua condição, isso pode se manter por muitos e muitos anos, né? Por tempo indeterminado. E aí eles vão ficando com aquelas lesões, com aquelas incapacidades todas e não saem do lugar, né? Ao mesmo tempo, nós temos que pensar o seguinte: se algum espírito mais malandro, né, conseguiu um jeito de mudar sua feição também, aí ele vai usar isso aqui para o mal, né? Aí ele pode se apresentar como Bezerra de Menezes e passar uma mensagem deturpada, tá? Então, sempre no Espiritismo tem aquela recomendação de verificar o conteúdo para ver exatamente se é confiável ou não. Alguns espíritos carregam marcas que se denunciam na psicosfera que os envolve, né? E vão passar por uma reeducação e refazimento para regressarem ao saneamento e resgate, né? Vamos imaginar que este indivíduo aqui, olha, se suicidou com um tiro, né? Pode acabar tendo um envolvimento, né, dessa área aqui, uma coisa que pode perdurar, apesar de toda a doutrinação, apesar de todo o tratamento espiritual e passes magnéticos, pode ser que isso acabe não se desfazendo e pode ser que o jeito seja a reencarnação para deixar esta lesão, né, na matéria. Então, isso pode nos acompanhar, né, por encarnações seguidas. E para os médiuns, né, como é que os espíritos se apresentam? Em geral, eles impressionam o médium na forma em que efetivamente se encontram. Mas os espíritos superiores podem adotar a apresentação que julguem proveitosa, né? Então, um espírito, por exemplo, como Emmanuel, vai projetar na mente do médium, né, esta conformação, e o médium então vai vê-lo desse jeito, né? Porque os olhos físicos não vão captar a matéria sutil da qual é feita o perispírito. É preciso então essa projeção para que o espírito do médium capte, né, a aparência como ela está se apresentando aqui. E, como nós falamos, eventualmente um mensageiro de Bezerra pode assumir aí a feição de Bezerra. Para os médiuns, então, os desencarnados em geral podem plasmar as imagens que desejam expressar. Eles exteriorizam fluidos moldáveis que envolvem a mente do médium encarnado. Então, se um médium, por exemplo, enxergar uma cena de um avião caindo, né, ele pode estar recebendo os fluidos plasmados por espíritos que estão querendo passar aquela mensagem, né? E ele então capta mentalmente essas imagens e transmite para as pessoas no que ele está entendendo, no que ele está vendo, né? No que ele está assimilando. Então esse é o modo como os espíritos se apresentam para os médiuns, né? E vai depender da mediunidade, né? Audição, tem a visão, por vários canais, né? O médium vai entender esses fluidos plasmados e vai montar uma imagem, vai montar uma mensagem. Então os desencarnados plasmam as imagens que adquirem para as percepções do médium, né? E assim
a comunicação acontece. Portanto, nem sempre é o médium enxergando ali o espírito, mas às vezes captando essa mensagem, né, desenhada, plasmada, né, moldada em fluidos que o médium vai captar e entender daquele jeito. E como é que os espíritos têm roupas, calçados e objetos? O capítulo aqui do livro nos fala que a indumentária dos desencarnados é confeccionada pela sua força mental. O pensamento manipula a matéria fluídica, plasmando os objetos de que necessitam. A matéria fluídica do mundo onde o espírito está encarnado, ela é abundante e os espíritos aprendem a manipulá-la através da mente. A mente, a vontade, o pensamento é uma força que atua sobre esses fluidos, sobre essa matéria fluídica. Tá? Então, como o próprio corpo espiritual do desencarnado é matéria fluídica, quando ele manipula a matéria fluídica para fazer uma roupa ou um objeto, ele está fazendo alguma coisa de igual para igual, como nós, no plano físico, moldamos uma roupa constituída de matéria física dessa mesma forma. Tá? Então, sempre a chave é o pensamento, a atividade mental, a vontade. Isso é o que mobiliza fluidos. Então, nós aqui encarnados também mobilizamos esses fluidos, às vezes inconscientemente. A gente não está vendo, porque essa matéria sutil não nos é percebida. Mas nós podemos estar moldando formas pensamento. Essas formas pensamento são dessa matéria sutil e que às vezes até nos rodeiam e denunciam como é que está a nossa atividade mental. E aí, os desencarnados vão aprendendo a usar isso de uma forma útil, construindo aí os objetos e as roupas de que necessitam. E aí o espírito se apresenta como homem ou como mulher, né? O espírito vai se apresentar conforme a sua vida íntima o determine, refletindo a feição determinada pelo seu psiquismo. Então, ele pode ter sido um homem, né? Mas ele sempre se identificou como mulher, sempre se percebeu desse jeito, e pode chegar ao ponto mesmo de, após o desencarne, se apresentar como mulher. Tá? Porque sempre a chave é a mente. O corpo espiritual vai obedecer a este impulso. Então, próprio André Luiz, há tantas décadas atrás, já trouxe essa informação, quando ainda nem se falava aqui nessa parte de identificação de gênero, né? Ele se antecipou a toda essa discussão. Olha aí, o espírito que reencarnou na forma invertida, a predominante em seu estado mental, por prova ou tarefa, após o desencarne fica liberado da feição que antes portava. Então pode ter esse caso em que o espírito tem uma tendência, uma natureza de um determinado gênero, mas até eventualmente por prova, expiação, outra condição, ele vai encarnar numa condição oposta àquele gênero. E aí, quando desencarna, fica livre para poder expressar aquilo que ele realmente identifica. E como é que fica agora a questão de doação de órgãos, né? Para a gente sair um pouquinho do conteúdo oficial aí e trazer também algumas informações da parte médica que tem a ver com a conformação do corpo espiritual, né? Na doação de órgãos não existe mutilação no perispírito.
quando o corpo físico é mutilado. Quando a gente tira um órgão do corpo físico, esse órgão não passa a faltar no corpo espiritual necessariamente, né? O indivíduo pode ser encarnado, ele tem uma amputação como encarnado, e ele pode se apresentar depois de desencarnado como amputado, se a mente assim o determinar, mas através de uma doutrinação, de um encaminhamento, de passes, né? Aquele membro volta a se apresentar no seu corpo espiritual. Então, da mesma forma, o indivíduo que já está em morte cerebral, se for tirado um órgão dele, não vai fazer falta para o perispírito. Então, nós podemos entender que a doação não afeta o corpo espiritual ou as futuras encarnações. Podemos todos doar sem medo de isso fazer falta. Aí alguns poderiam perguntar, mas e dói? Né? O espírito sente a dor? Aí é o seguinte, a dor é transmitida pelos impulsos nervosos, e o sistema nervoso, com 30 segundos sem oxigênio, ele para de transmitir impulso elétrico. Então, não tem mais transmissão de sensação de dor física para o espírito. 30 segundos de falta de oxigênio, os nervos podem até continuar vivos, mas eles desligam-se. Então, não tem dor, a não ser que a pessoa seja muito materialista, seja muito apegada à matéria, está se debatendo naquela situação de desencarne, enxerga o seu corpo físico sendo mutilado e acha que está sentindo aquelas dores. Tá? E aí, então a gente desfaz esse mito aqui, né, de que Chico Xavier era contra a doação de órgãos, até porque tem aí esse RG do Chico Xavier, naquela época que se falava que a gente precisava manifestar não doador, né, de órgãos, que escrevia no RG, o RG do Chico era de não doador. Mas, na verdade, desfazendo esse mito, a gente traz o fato de que Chico Xavier recusou propostas inoportunas para que o seu cérebro fosse estudado após a sua morte. Então, ele estava querendo dizer o seguinte: o que interessa são os 400 e poucos livros que ele psicografou. O que interessa são as centenas, milhares de cartas que ele escreveu, a mensagem que ele trouxe. Não se o cérebro dele é igual ou diferente de qualquer pessoa. Então ele queria voltar o nosso olhar para aquilo que é realmente importante. Por isso é que ele se declarou não doador, e ele falou até assim: a minha vida eu doei à humanidade, a minha morte é minha, né? Quero que meu corpo seja devolvido à terra como a natureza manda. Então muita gente interpretou isso como uma oposição à doação de órgãos. Nada disso, tá? Podemos doar e devemos. Então, alguns espíritas acreditam que o espírito possa sofrer durante a retirada dos órgãos. A gente tem pouca informação sobre isso, né? Porque a técnica de transplante, doação é muito recente, de modo que a gente não tem isso na literatura da doutrina espírita. Mas por tudo o que a gente entende, a gente chega à conclusão de que não existe este sofrimento, né? Se ocorressem sensações, se essas sensações ocorrerem, elas são amenizadas, né, e transformadas em bênçãos para o doador pelas equipes de benfeitores que estão acompanhando aquele desencarne, né? E se a gente imaginasse que o espírito continuasse recebendo esses estímulos dolorosos, né, toda autópsia seria traumática, né? Então, nada disso acontece. A gente pode ficar tranquilo que não vai ter esse tipo de sofrimento. E aí, como a gente disse, é o seguinte: na próxima encarnação eu vou ter características diferentes dessa última encarnação. A aparência é readaptada
as novas necessidades, né? Então, na próxima, eu posso ser uma mulher negra morando num país da África e tudo mais. É isso que vai ser necessário para a minha evolução. Não ficar mantendo a mesma, não sendo mais do mesmo, né? Então não adianta ficar procurando aqui, né? Achando que o Keanu Reeves é a reencarnação do Tchaikovsky, né? Ou Anthony Hopkins é a reencarnação do Sócrates, só porque tem uma coincidência deles terem uma feição parecida. E quando a gente fala, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Então Deus tem essa aparência humana, será? A gente pode interpretar essa frase como querendo dizer que o homem tem potencial de se tornar perfeito e de colaborar com a criação. A gente pode almejar, né, se igualar a Deus. Então essa é o sentido de dizer que o homem e Deus são semelhantes. Não do ponto de vista de aparência, mas do ponto de vista de potencial, de perfeição e de criação e de identificação um com o outro. Então, quando a gente está encarnado na Terra, a gente está aqui em diversas categorias morais e intelectuais, né? Espíritos de baixa ordem, espíritos mais elevados. Existem também outros reinos ainda desconhecidos para nós. Tudo que a gente falou até agora de aparência dos espíritos se refere a essa nossa faixa de espírito, né? Humanidade. Agora, outras faixas bem mais evoluídas, a gente não tem acesso, né? São planos angelicais, planos crísticos e assim por diante que a gente nem consegue imaginar, né? Veja aqui essa cena de André Luiz, um espírito muito elevado, né? Precisa tentar assumir alguma forma para se fazer comunicar com os espíritos, com os desencarnados, né? Então, a gente não, mesmo desencarnado, a gente não acessa todas as possibilidades que existem. Tudo que nós falamos aqui são para nós como espíritos pertencentes à humanidade. Então, como conclusão, aos olhos do espírito, o perispírito é como se fosse o corpo físico. Ele vai se apresentar, geralmente, com a forma da última encarnação, moldado pela atividade mental. O perispírito, que é uma matéria eterizada, moldado, então, pela mente, e os mais elevados têm maior poder de moldar o corpo espiritual. E aí a gente fica com a lápide aqui do Benjamin Franklin para ter inspiração sobre o que é o nosso corpo físico, né? O Benjamin Franklin deixou assim na sua lápide: aqui jaz o corpo de Benjamin Franklin, livreiro, que era a profissão dele, como a capa de um livro velho, despedaçado e despido de seus títulos e de seus dourados, entregue aos vermes. Mas a obra não está perdida, pois aparecerá mais uma vez, em nova e elegante edição, revista e corrigida pelo autor. Então, essa é a diferença que existe entre o corpo físico e a nossa obra, que é o nosso corpo espiritual. Agradeço pela atenção e estamos aqui à disposição. Já temos até uma pergunta. Fala aqui no microfone para gravar. Essa questão da aparência, né? Por exemplo, quando a gente sonha, por exemplo, no meu caso, pessoas já desencarnadas, sempre eu as vejo muito mais novas, que mesmo foram muito velhos e tal, bem mais novas. Ontem eu tive um sonho assim, muito mais novas, completamente diferentes da época que partiram, que foram do plano espiritual, que desencarnaram. Então,
Isso aí é que a pessoa, o espírito já tomou então, ou isso não é uma coisa é um sonho só, não pode ser uma realidade? Então, pode ser que esse perispírito já retomou assim um aspecto de vigor, né? De vida, vitalidade, né? E que está se apresentando agora como uma outra condição. Ou também pode ser remodelou por vaidade, né? O Chico Xavier tinha vaidade, ele cobria a calvície, né? Então não é demérito nenhum a gente também se arrumar, né? Tem uma pergunta, Beth? Uma pergunta, eu só queria dizer em relação aos transplantes, nas inúmeras psicografias que Chico nos transmite aí, trazendo jovens no além, né? E atravessando esse tipo, atravessando os jovens no além, aqueles que se foram, alguma coisa assim. Em Curitiba, o primeiro transplante cardíaco que houve foi de um jovem que mandou essa comunicação à irmã dele. Ele estava na pátria espiritual já e sentiu uma forte dor no peito, e os amigos espirituais que estavam com ele então disseram que não se preocupasse porque o coração dele estava sendo retirado, e que naquele mesmo momento, apoiado pelo avô que estava junto, ele disse que sentiu o coração bater novamente no peito. Então isso realmente mostra, né, que o perispírito não estava afetado. E a cremação? Era isso que eu ia falar. Cremação. Falando por Eu não sei agora, eu vou querer mais. Tem uma informação, uma linha de uma comunicação do Emmanuel que recomenda prudência e possivelmente aguardar 72 horas para a cremação, né? Cremação é uma coisa, transplante de órgão é outra. Talvez por caridade há um espírito que ainda esteja próximo do seu corpo, que aquela visão seria altamente traumática, né? Talvez neste sentido. Mas isso está tão arraigado, né, que teve uma pessoa que foi lá pedir para que o seu pai fosse cremado, mas apenas após 72 horas, que ela pagaria pela manutenção ali do corpo até as 72 horas. O funcionário do crematório falou: ah, você é espírita, né? Então eles já sabem, já está já é corrente isso daí. Mas muito provavelmente tem a ver com o espírito ainda estando muito próximo a esse corpo, tendo o choque, o trauma de enxergar aquela cena. Uma outra preocupação que a gente tem é a respeito da fidelidade dos centros crematórios, né, aquele da Vila Alpina, por exemplo, se eles cumprem realmente as 72 horas. Porque apesar disso, apesar das 72 horas, vai depender muito, acho que, do conteúdo mental, a fixação mental das pessoas, né, a facilidade que ele terá para o desprendimento, porque senão pode haver, sim, repercussão, né? Então, as 72 horas é o mínimo que deve ser respeitado. Doutor Marcelo, eu queria que o senhor aprofundasse um pouco a questão da distinção que tem entre o transplante e a cremação. Vou explicar por quê. Pelo que a gente vê, tem um tempo, né, que os órgãos podem ser aproveitados. Então, se houve essa mensagem do Emmanuel das 72 horas, dessa cautela, e existe um prazo curto para a remoção dos órgãos, agora eu estou dando uma de advogado mesmo. A gente presume que vai haver a ligação e que vai haver um problema. A gente presume. Então, valeria a pena só aprofundar esse assunto um pouco para nós. Tudo que eu sei de cremação já falei. E tudo que eu sei de transplante eu já falei. Agora, eu fico com esta informação. Depois de 30 segundos que o sistema nervoso não recebe oxigênio, os nervos desligam. Eles podem estar vivos, né? Já que a morte é um processo, esses nervos podem até estar vivos, mas eles desligam, param de transmitir impulso elétrico. Então, o espírito não sabe o que está acontecendo aqui na ponta do dedo, via corpo físico, via transmissão nervosa, né?
e acabou o que eu sei de transplante e de cremação. Tem uma pergunta ali, passa aqui no microfone. Não, apenas acrescentar que no caso do suicídio não é recomendada, né, a cremação. No caso do suicídio, o espírito está ligado ao corpo, né, e ele vai sofrer como se estivesse sendo queimado. Sim. No caso do suicídio. Ligação mental, né? Ligação sempre mental. Perguntinha. Boa noite. Tinha 3. Mas eu vou na primeira, que é o seguinte: você estava falando sobre nós plasmarmos o pensamento, né? Criar as imagens. Né? Eu me pergunto, você cria a doença pelo pensamento e você pode naturalmente caracterizar um tipo de doença qualquer no seu corpo criado pela mente. Eu pergunto. Sim, eu vou falar disso daqui a umas 4 semanas. É outro capítulo aqui, né? O quanto a gente também participa desse processo de adoecimento e de saúde e de recuperação. O quanto a mente também é preponderante. Mas a gente sabe que todo o processo de adoecimento tem algum grau de pitada que seja de processo mental associado, né? Vou passar. Ok. O senhor falou da aparência e aquela questão do Chico, né? Falando sem saber se está encarnado ou está desencarnado. Chico, isso está no livro Lições de Sabedoria da doutora Marlene. Temos aí na livraria. Tinha uma menina tetraplégica, paralisia cerebral, aquela bem. O Chico foi visitar. A história é mais ou menos essa. E ele só saiu de lá quando ele ensinou a menina a falar Jesus. Aí ela balbuciou, Zuzuzu. Aí ele ficou feliz. Tá bom, passou. E quando ele estava hospitalizado, entrou uma menina muito bonita, bem vestida, tal. Ele, minha filha, quem é você? Ela chegou perto dele, Zuzuzu. Já tinha desencarnado. Beleza. Última pergunta. Doutor, é o seguinte: nas múltiplas reencarnações que nós temos, às vezes nós temos que passar por um processo de sofrimento, vindo cheio de defeitos, com várias diferenças de uma vida normal, né? Agora, como que a gente pode explicar se a ciência avançou tanto que sempre ajuda essas pessoas a viver melhor, transplantando órgãos, modificando o sofrimento dele, porque nós somos muito endividados com as leis cósmicas, não é verdade? E como que as leis entendem esse negócio dos transplantes para modificar a vida da pessoa? A gente sabe que dentro da doutrina espírita todo avanço científico é bem-vindo, né? Fertilização assistida, transplante de órgãos sempre é bem-vindo quando é para o alívio do sofrimento. Como cristãos, a gente sempre vai buscar aliviar o sofrimento. Se nós vamos conseguir ou não, fica à mercê, né, dos planos da inteligência suprema e do concurso dos bons espíritos. Então, podemos ficar tranquilos que a gente não está interferindo com as provas e as expiações. Pelo contrário, temos a obrigação cristã de eliminar o sofrimento. O sucesso ou não é que vai depender das características espirituais. Obrigado. Eu que agradeço e agradeço a todos. Muito obrigado.